Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e eu espero que estejam todos bem. Eu sou a irmã Lloyd e a nossa palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Amém, irmãos? Então, conforme a palavra de Deus, não é? Ela ensina-nos nesse versículo, é que por mais que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não devemos ter medo de nada. Amém, irmãos? Porque Deus ele estará conosco, ok? E não importam as setas que o inimigo ele tenta lançar contra a nossa vida, Deus ele vai estar sempre nos protegendo e, e ele irá nos livrar, né, do vale, de todos os vales, de todas as setas que o inimigo ele for a lançar, não é, contra nós. Então, recordando, não é, a história de Daniel, né, a Bíblia fala sobre um homem chamado Daniel, que certa vez o rei Dário, não é, ele resolveu dividir, não é, o país em 120 províncias, ok, irmãos? Então, ele escolheu, né, vários homens para poderem administrar aquelas províncias. E ele acabou escolhendo Daniel, né, como um dos ministros, né, como um ministro para poder administrar aquela província, pois ele havia escolhido também vários outros governadores, outros homens para ocupar encargos de governadores, ministros e tal. E, e o rei Dário, não é? Ele conseguiu perceber que Daniel ele era um homem bastante competente, ele era bastante um homem direto, reto, não é? E ele colocou, okay, Daniel como, como governador, né? Um dos melhores cargos, não é? Lá, não é? Para que ele pudesse, não é? Ajudar a administrar a província onde ele estava. Então, isso acabou despertando muita inveja, okay, por parte dos outros governadores e outros ministros, né, que lá também encontravam-se, e eles tinham muita inveja de Daniel. Então, foi quando eles tentaram, não é, de tudo, tentaram organizar ou ver uma maneira, né, de poder colocar Daniel, né, encrenca, como dizem, né, tentaram lá fazer alguma coisa, né, eles tentavam ver algum defeito, procuravam sempre ver algum defeito em Daniel para poderem usar aquilo contra ele, irmãos. Mas, porém, eles não encontraram nada, pois Daniel era um homem muito, mesmo competente, muito reto, direito, né? Um homem muito inteligente, sabe? Então, foi quando eles, né, alguns homens, não é? Eles, dos ministros foram falar com o rei, não é? E acabaram inventando uma lei, né, que essa lei para poder, não é, ver se colocavam Daniel, não é, a vida de Daniel em risco, ok? Então, foi quando eles foram falar com o rei
e disseram ao rei, né, para que o rei ele entrasse de acordo, né, com uma lei que eles já haviam inventado, que a lei era a seguinte, de que todos os homens, não é, todos os governadores e todos os ministros, né, naquela altura que eles parassem de fazer pedidos aos seus deuses ou aos outros homens durante 30 dias. E dentro desses 30 dias, as pessoas só deveriam pedir qualquer coisa ao próprio rei. Como o rei, naquela altura, ele considerava-se como um deus, irmão. Mas ele não é, né? Não era, mas ele considerava-se assim mesmo naquela época. Então, eles, não é? Aqueles homens acabaram convencendo o rei, né? Daquela lei, e o rei acabou decretando aquela lei, não é? Entrando de acordo, e ele assinou, não é? Aquele decreto, e lá ele, ele acabou, não é? Estabelecendo aquela lei para que aqueles homens todos, aqueles governadores, ministros, pudessem cumpri-la. Então, foi quando, em seguida, não é? Daniel, ele sempre tinha uma rotina, não é? De oração. Ele orava 3 vezes por dia, porque Daniel era um homem muito temente a Deus, muito sábio. Deus, ele deu muita sabedoria a Daniel, e ele era um ungido, para provar, praticamente, né? Então, Daniel, ele orava, continuava orando, fazia vários pedidos a Deus. Ele orava por ele, por todas as pessoas também. Ele continuava orando. Então, aqueles homens, certa vez, eles foram, né, cercar, não é, o quarto de Daniel, okay? Pela janela, eles viram Daniel, não é, orando, sendo que o rei havia concordado com aquela lei, né, que ele havia imposto de que nenhum homem deveria fazer pedidos a nenhum outro Deus a não ser ao próprio rei. Então, o rei, aqueles homens foram falar com o rei, não é? Então disseram que Daniel havia desobedecido aquela lei que o rei havia decretado, pois Daniel continuava orando ao seu Deus, não é? E o rei, e eles convenceram, né, ao rei de que o Daniel ele deveria ser jogado numa cova, né, dos leões, pois ele havia desobedecido, né, aquela lei. Então, foi quando Daniel, não é, ele acabou sendo, né, jogado dentro de uma cova de leões, e o rei ele ficou muito zangado, porque o rei gostava muito também de Daniel, mas ele ficou preocupado durante a noite, não é? Durante as noites em que Daniel lá ficou. Então, o rei voltou, o rei foi para lá onde Daniel encontrava-se, na cova, na cela, né, onde Daniel ele foi jogado, e acompanhou todo o processo. E ao voltar ao palácio, o rei, né, ficou muito preocupado com Daniel. Ele não conseguia comer, não conseguia, não é, ali desfrutar, né, dos banquetes que ele costumava preparar, porque ele sentiu um remorso, né, por ter jogado Daniel lá. Então, no dia seguinte, pela manhã, o rei foi, não é, para ver como Daniel estava, e ele mandou, não é, assim, logo que completaram 3 dias, né, ele mandou para que retirassem a pedra, não é, dali onde Daniel estava, daquela cova onde ele foi jogado, aquela jaula. Então, foi quando o rei percebeu que Daniel não havia sido ferido. Então, ele perguntou como foi possível. Então, Daniel, ele disse que ele
contou, explicou, disse que ele conversava muito, não é? Ele orou muito, né, com Deus. Ele orou a Deus, não é? Ele fez muitas orações e Deus havia enviado anjos, amém, irmãos? Havia enviado anjos para que fechassem a boca, não é, dos leões, ali caso os leões quisessem feri-lo, amém, irmãos? Então, Deus, ele salvou Daniel, né, daquilo, daquele perigo e em seguida, não é, o rei perguntou como isso foi possível. Então, Daniel, ele disse, pois Deus, ele percebeu que eu não fiz nada, né? Não pratiquei nenhum mal contra o Senhor e nem contra ele. Então, Deus não encontrou nenhum motivo para me castigar. Amém, irmãos? Então, foi isso que Daniel ele respondeu. E, em seguida, o que aconteceu foi que o rei acabou percebendo que aqueles homens realmente queriam, não é? Eles queriam muito, não é? O mal de Daniel, não é? Eles queriam que Daniel ele fosse morto, ele fosse, não é, excluído lá, né, do seu cargo e queriam ferir Daniel. Então o rei mandou, não é, para que pegassem aqueles homens que estavam por detrás da prisão de Daniel e junto com as suas famílias e o jogassem na cova dos leões. E ao serem jogados lá, aqueles homens e aquelas pessoas, outros familiares acabaram sendo devorados, né, por aqueles leões. Isso recorda-nos muito, né, aquela passagem do livro de Salmos, capítulo 35, no versículo 26. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento, que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Amém, irmãos? Então, conforme a gente já conseguiu perceber, não é? Aqui nesse versículo, aqui que Deus ele faz justiça, não é, por todos aqueles que são os seus escolhidos, okay? Ele não deixa ninguém perecer. E todos aqueles que tramam contra os escolhidos de Deus, eles serão sempre derrotados e serão, né, eles ficarão envergonhados. Então, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, ele é quem nos justifica. Deus, ele é o nosso advogado, ok? O Senhor é o nosso advogado, então não existe nenhum mal que o inimigo ele poderá, não é, vencer, não é? Não existe nenhum mal que o inimigo irá planear contra nós se ele vencer. Ele sempre será derrotado, porque quem olha por nós, quem nos justifica é o próprio Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, eu espero que tenham gostado dessa mensagem e vamos cá fazer uma pequena oração para podermos fechar cá o nosso pequeno culto. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por ter nos dado mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por ter nos protegido desde o dia em que a gente nasceu até no dia de hoje. E obrigada por todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito por nós no nosso dia a dia. Obrigada pelo pão de cada dia, pelo teto, pelo fôlego da vida. E obrigada, amém, pelos dons, talentos, pelo conhecimento, pelo discernimento. Obrigada também por nos permitir, Senhor, conhecer a Tua palavra e por
sempre, Senhor, nos acolher em todos os momentos da nossa vida, momentos tristes, momentos difíceis. Obrigada por estar conosco, por nos livrar de tantas armadilhas, de tantos laços que o inimigo ele atenta contra a nossa vida. E, Senhor, só tenho a agradecer mesmo por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos. E obrigada por nos salvar, não é? Em todos os momentos em que a gente cai, não é? Nos vales, em vales tenebrosos, vales da morte. Obrigada por nos ajudar, por nos acolher debaixo das suas asas, Senhor. E continue nos protegendo e cuidando de nós sempre, Senhor Jesus. Hoje, em todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, eu sei que o Senhor estará conosco. Então, não temeremos nenhum mal. Muito obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para tudo sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, irmãos. Então, irmãos, eu trago cá comigo essas lindas, maravilhosas telas, não é? Essas lindas obras de arte, olha, para que vocês possam fazer a decoração do cantinho da vossa casa. E para poderem obter essas telas, é só entrar em contato com o nosso grupo do WhatsApp. Irei deixar o nosso contato aqui abaixo, né? No link aqui abaixo na descrição. E que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Peço também para que não se esqueçam de se subscrever aqui no canal, deixar aí, né, o vosso like e os vossos comentários e compartilhar esse vídeo, não é, com os vossos amigos, familiares e com várias pessoas, não é, irmãos? Então vamos espalhar a palavra de Deus com outros irmãos. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Hasta la vista.